profeta Samuel, capítulo 3. Podem dizer comigo, amém? Amém. Assim está escrito o texto sagrado. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já comparavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E então este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a ele outra vez, dizendo: Eis-me aqui, pois tu me chamou outra vez. Mas ele lhe respondeu: Não te chamei, meu filho, volte a deitar-te. Então tomou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e respondeu: Eis-me aqui, tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te, e se alguém te chamar novamente, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o quarto e se deitou. Então veio o Senhor e esteve ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe o raciocínio desta mensagem comigo. Eu quero pregar um sermão expositivo e apresentar algumas lições que o Senhor colocou em meu coração na tarde de hoje, enquanto eu meditava nesta palavra para prepará-la, para trazer a ministração aos vossos corações aqui. É um texto que está localizado em um dos livros históricos do Antigo Testamento, que tem por título o primeiro livro do Samuel. E este é um livro que é muito importante, porque é o livro que vai encabeçar aquilo que chamamos de 3 livros duplos do Antigo Testamento, que é composto por 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E quando nós observamos a história de todos esses livros, nós vamos perceber que outrora eles não possuíam estes nomes, mas que na Bíblia hebraica era um livro só, e na Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, ficou conhecido não como 1º e 2º Samuel ou 1º e 2º Reis, mas sim 1º, 2º, 3º e 4º livro dos Reinos. E somente quando houve a tradução para o latim na Bíblia Vulgata, através de Jerônimo, é que obteve o título de 1º e 2º Samuel, ou 1º e 2º Reis. É um texto que é conhecido de quase todos nós que aqui estamos, porque é um texto que apresenta a transição da teocracia para a monarquia. E além de apresentar esta transição, vai apresentar também a divisão deste livro em 3 partes, sendo que cada parte principal deste livro é apresentada um personagem. Então a primeira parte, do 1 ao 7, vai falar sobre Samuel. A segunda parte, do 8 ao 15, vai falar sobre o rei Saul. E a terceira parte, do 16 ao 31, vai falar sobre o rei Davi. Então o objetivo central deste livro é apresentar a transição da teocracia, aonde Deus governava através de juízes, para a monarquia, aonde a nação seria governada por reis. E esta transição, ela é apresentada quando ela mostra o último juiz Samuel e os 2 primeiros reis de Israel, que eram Saul e Samuel, e Saul e Davi. E quando nós observamos o capítulo 1, 2 e 3, é um capítulo que vai registrar não só o chamado, mas também a história de todo o nascimento que estava por trás da vida deste garoto. E tanto o capítulo 3, com a sua chamada, como também a história de seu nascimento,
ela é muito importante para entendermos quem Samuel era e o que ele se tornou depois que Deus o chamou. Por quê? Porque quando nós observamos este garoto, nós vamos perceber que ele teve uma vocação e um ministério muito interessante. Porque antes de sair do ventre de sua mãe, ele já havia sido consagrado como alguém que iria servir perpetuamente dentro da casa do Senhor. Porque o voto que sua mãe fez foi: se tu me deres um filho, eu o colocarei e depositarei no teu altar, para que enquanto ele respirar, ele venha servir ao Senhor dia e noite, noite e dia na tua casa. Então este garoto, ele foi consagrado antes mesmo de estar no ventre de sua mãe, para que estivesse dentro do templo. E quando nós vamos observar, desde que Deus chama este homem, ele foi um homem extremamente importante no Antigo Testamento, porque nós vemos pelo menos 3 realizações especiais que Deus realizou através dele. A primeira realização foi o julgamento de Israel, porque ele é levantado como o último juiz do período teocrático. A segunda realização é que ele obteve um ministério profético, porque ele recebeu profecias da parte do Senhor para entregar para uma nação rebelde e que adorava outros deuses. E terceiro, é porque ele foi o responsável por ungir e derramar o óleo da unção em Saul e também em Davi, que foi o primeiro rei de Israel, e Davi, que foi o maior rei que Israel já conheceu. E este profeta, juiz e sacerdote, ele deixa um legado tão extraordinário que até a atualidade, até pessoas que não são cristãs conhecem a história de Samuel. Ele deixou um legado tão extraordinário que Jesus faz menção dele, Atos dos Apóstolos faz menção dele, e o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, ao mencionar a galeria dos heróis da fé, vai trazer à memória quem Samuel foi e a história e o legado que este garoto e homem deixou na nação de Israel. Então ele foi um homem que se destacou, ele foi um homem que possuía a bênção e a chamada do Senhor sobre a vida dele. Mas quando nós observamos a história deste rapaz, nós vamos perceber que desde o seu nascimento ele estava casado com a improbabilidade que estava cercando a vida dele. Samuel, antes mesmo de nascer, era alguém improvável, tanto de estar no mundo, como também de estar dentro da casa do Senhor. Porque a Bíblia diz claramente, quando vai apresentar o seu nascimento, destacando pelo menos 3 personagens principais. Primeiro, Ana, que era sua mãe. Segundo, Eucana, que era seu pai. E terceiro, o sumo sacerdote Eli, que servia no templo e tabernáculo em Siló. A Bíblia fala que Eucana tinha uma esposa chamada Ana, e esta não podia engravidar, e por ser estéril, o código de Hammurabi permitia que quando o homem se casasse com uma mulher que não pudesse gerar, ele poderia ter uma segunda esposa, para que a história de sua ascendência não acabasse por causa da esterilidade de sua família. Então com Ana e Eucana se ajunta Penina, que podia gerar. E a Bíblia diz claramente que Ana, ela era provocada diariamente por sua companheira Penina, que dizia: eu tenho, você não tem; eu posso engravidar, você não pode; eu consigo ter filhos, você não consegue. E eu não sei por quanto tempo Ana suporta tais perseguições, aflições, tais difamações contra a vida dela. Mas de uma coisa eu sei, ela suporta. Por quê? Porque o texto diz claramente qual era a fonte deste problema que Ana possuía. Porque Ana era estéril, Ana não podia gerar, ela não podia engravidar. E a alegria da mãe ou do pai era poder falar o Salmo 128, que dizia que a alegria de um pai e de uma mãe era ver os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. As mulheres que não puderam gerar eram consideradas mulheres amaldiçoadas por Deus, como se Deus estivesse as desprezando, de rosto virado para elas. Então não engravidar, não poder ser mãe, não poder constituir uma família, era uma vergonha pessoal para aquela mulher. Mas o texto diz claramente qual era a origem do problema da esterilidade de Ana. Porque todos nós que temos um problema, nós procuramos resolvê-lo, ou quando não podemos resolver, colocamos na mão daquele que pode resolver para trazer a solução.
Mas antes de encontrar uma solução para um problema, primeiro, eu sempre vou precisar identificar qual que é a fonte deste problema. E quando eu falo de fonte, eu destaco pelo menos 3. Primeiro, existem problemas que são ocasionados pelo adversário da nossa vida. Não se engane, não perca a tua fé, mesmo que você não creia. Mas existem guerras espirituais que são travadas contra a minha e a tua vida nas regiões celestiais, com hostes da maldade, com potestades infernais que lutam veementemente contra a igreja. A segunda origem de um problema, além de poder ter uma causa demoníaca, pode também ter uma causa natural. Não se espante, mas o crente e o ímpio, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que honra e obedece a Deus, ou aquele que vive na impiedade, eles irão ficar doentes, irão ser abandonados, irão ficar desempregados e assim por diante. E existem coisas que não é a mão do inimigo, existem coisas que são naturais da vida, e por termos um corpo mortal e pecaminoso, nós iremos sentir, padecer e precisar aguentar. São as famosas fases que Salomão mencionou no capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo que há um tempo para tudo. Tem tempo de sorrir, tem tempo de se alegrar, tem tempo de ajuntar, mas também há o tempo de chorar, há o tempo de se entristecer, há o tempo de se despedir, há o tempo de se separar. Porém, a terceira e última fonte de um problema é que existem situações na minha e na tua vida que elas são desencadeadas pela mão do próprio Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que ainda coloca o crente à prova, o testa, o experimenta, coloca situações para mostrar a fé que aquele crente tem. Deus provou Filipe, Deus provou Abraão, Deus provou Isaac, Deus provou Jacó, Deus provou Moisés, e nenhum daqueles que aqui estão me ouvindo, nem eu mesmo que estou falando, nenhum de nós que aqui estamos, somos melhores do que todos estes homens e mulheres que foram provados pelo Senhor. E o texto diz que a Ana era estéril porque o Senhor havia cerrado a madre dela. Ela não podia engravidar, não porque a mão do inimigo estava por trás, não por uma causa natural, mas porque o próprio Senhor havia cerrado a madre de Ana, para que ela não gerasse. E se é o Senhor quem fecha, somente Ele pode tornar a abrir. Se é o Senhor quem faz cair, somente Ele pode colocar de pé novamente. Se é o Senhor quem torna a empobrecer, somente Ele pode voltar a enriquecer alguém. Agora entenda algo aqui, eu não vim aqui dizer que Deus vai acabar com a tua aprovação hoje, caso Ele tenha uma na tua vida, porque quem faz isso e quem decide o ponto final de qualquer prova que eu e você temos, é o próprio Senhor, e Ele faz isso quando quer. E Deus, quando quer provar alguém, Ele não cede a campanha de oração de madrugada. Deus, quando quer provar alguém, Ele não cede a voto, a dízimo, a oferta alta. Deus, quando quer provar alguém, Ele não cede a credencial, a diploma, a formação acadêmica. Deserto não escolhe cor, deserto não escolhe estatura, deserto não escolhe ministério. Deserto é para aqueles a quem Deus quer provar. Mas tenha coragem, porque nós caminhamos no deserto hoje não para permanecer nele, caminhamos no deserto hoje para chegar na terra prometida que Deus tem para mim e para você amanhã. O que eu vim dizer é que Deus não me priva da provação, mas me concede a força necessária para poder suportá-la e aguentá-la até o final. Pare de orar pedindo provas mais fáceis e comece a orar pedindo ombros mais fortes para suportar. Eu posso repetir essa palavra para você recebê-la. Deus não vai te dar provas mais fáceis de aguentar. Deus vai te dar ombros mais fortes para suportar
as provações que Ele tem colocado na minha e na tua vida. E Ana, ela faz a melhor coisa que alguém poderia fazer para resolver uma situação. Ela estava sendo perseguida, ela estava sendo deixada de lado, e Ana não foi bater boca, Ana não postou indireta no WhatsApp, Ana não colocou texto enorme no Instagram, Ana não foi bater na porta para tirar satisfação. A Bíblia fala que Ana foi para a igreja orar, porque era dia de culto, no dia que ela queria apresentar-se ao Senhor. E naquele momento ela coloca um pedido diante do altar, dizendo: Senhor, até aqui o meu propósito era o meu propósito era poder engravidar, mas qual era a razão do meu querer? Eu queria engravidar para mostrar para Penina que eu também posso. Eu queria engravidar para mostrar para todos aqueles que desacreditaram de mim que o Senhor é na minha vida. Eu queria gerar a bênção, a salvação, milagre, para que todos aqueles que falaram a meu respeito venham se calar e comecem a me respeitar. Mas eu estou deixando essas infantilidades de lado, e a partir de agora, o propósito da minha oração é: se o Senhor me der, eu devolvo, para mostrar que aquilo que o Senhor opera na minha vida, não é para que eu venha me mostrar, me vangloriar, ou me exaltar diante dos que estão à minha volta. A porta que o Senhor abre, Ele abre para a glória dEle. O ministério que o Senhor dá, Ele dá para a glória dEle. E quando a oração de Ana se juntou com o propósito de Deus, Deus respondeu, porque Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um juiz e um sacerdote santo lá dentro do santuário. Ana, se o que você quer também é o que eu quero, você vai voltar para a tua casa com a sua barriga fértil para poder gerar. E eu imagino que Ana era uma pessoa de tanta fé, e apesar de não ter lido, ela conhecia que o crente fiel a Deus, ele não caminha por vista, ele caminha por fé. Eu imagino Ana pegando na mão de Eucana e dizendo assim: olha, eu sei que o culto acabou e o trajeto é direto para casa, mas eu quero passar no mercado primeiro, para ver qual que é o preço das fraldas, porque Deus falou que eu ia engravidar, e mesmo antes de engravidar, eu já estou crendo que Ele vai operar, e que Ele vai realizar. A Bíblia fala que Deus alcança Ana, e ela precisava de um filho, e depois que aquele garoto chamado Samuel, ele passa pelo período de desmamentação, ele é colocado no templo para poder servir, e Samuel cresce no templo. A expressão que nós vemos aqui apresenta um garoto de pelo menos 12 anos de idade. O Risby fala isso, Barclay fala isso, Champlin fala isso, Jerônimo fala isso, Eusébio de Cesareia, eles todos concordam que Samuel não passava de um adolescente quando Deus chamou aquele garoto. Mas olha só a expressão do texto, porque diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. O que o texto está dizendo é que naquela geração que Samuel cresceu, era uma geração que não tinha fervor espiritual, era uma geração que colocava a roupa de adorar a Deus, mas a sua alma, o seu espírito, a sua cabeça, os seus pensamentos estavam em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Você vai para a igreja hoje por quê? Eu vou porque está marcado. Você vai para a igreja hoje fazer o quê? Eu vou porque eu sou do creio, e se eu não for o líder vai me chamar. Era mais ou menos esse tipo de coisa que estava acontecendo lá. Mas como esperar algo diferente, se nem os líderes religiosos daquela época, que eram Eli, Ofni e Finéias, estavam dando exemplo? A Bíblia fala que seus filhos estavam roubando do altar do Senhor. A Bíblia fala que Ofni e Finéias se deitavam e se prostituíam à porta do tabernáculo. Eles tinham a arca de Deus, que representava a presença de Deus, mas o Deus da arca não estava com eles. Eles eram tão abusados que no capítulo 4, a Bíblia fala que quando eles vão liderar Israel para travar guerra contra os israelitas, eles pegam a arca da aliança pensando, quando Moisés levou a arca da aliança, ela deu vitória para o povo de Israel, ela permitiu que o povo de Israel derrotasse exércitos inimigos maiores e mais fortes do que ele. O que é que eles estão dizendo? Eles estão pegando aquilo que representa a presença de Deus e usando como um amuleto de sorte para se dar bem na vida. A comunhão eu não quero, a santidade
quantidade eu não quero, a responsabilidade eu não quero, mas se Deus quiser me dar vitória na batalha, eu recebo. A comunhão eu deixo de lado, mas o carro eu aceito, a chave eu aceito, a promoção eu aceito. Mas Deus acabou com aquilo, porque tudo estava vivendo de uma forma depravada. Ele era um pai passivo, não corrigia seus filhos enquanto ele estava vendo seus filhos caminharem para o abismo. A palavra de Deus era rara, as visões não aconteciam, e era dentro deste contexto que Samuel estava crescendo. Aí a gente olha para a história da igreja e para a história da humanidade, dentro dos nossos dias, será que é diferente? Será que lá dentro da tua escola, existem muitos que são como você, crentes, obedientes a pai, obedientes à mãe, submisso aos teus líderes religiosos? Ou será que nós estamos cercados por lobos dentro deste mundo? Quando nós observamos a história da humanidade, a humanidade está caminhando a passos largos para uma agenda progressista que se torna cada dia mais escancarada no nosso meio. O negócio está tão sério que eu, que estudo em uma faculdade protestante, com um pastor protestante, e que é professor de teologia, ele estava ensinando sobre a exegese e os costumes dos livros atuais. E eu sei que todos vocês aqui conhecem a escritora J.K. Rowling, que escreveu a série chamada Harry Potter. Eu não sei se vocês se lembram, mas no terceiro livro, ou no terceiro filme, o Harry, ele precisa enfrentar um tipo de monstro que é chamado de dementador. E o que é que o professor inventa e faz para que ele expulse aquele monstro? Olha, você vai liberar uma magia que se chama Expecto Patronum. E o que é que ele fala? Você vai se apegar a um sentimento positivo, porque quanto mais forte for a lembrança positiva que você tem, mais forte vai ser a magia que você libera. Pasmem, mas o que o professor falou é que essa linhagem do livro, ela foi tirada da literatura cristã, quando Santo Antão, em sua biografia, vai escrever que quando o mal atormentava ele, ele se apegava a bons sentimentos para poder expulsar o mal. Pasmem, mas o que o professor ensinou em uma faculdade cristã, um pastor de igreja, em um curso de teologia, é que não é mais o nome de Jesus que tem autoridade para expulsar o mal. E se nós continuarmos desse jeito, daqui 10, 15 ou até mesmo menos anos, as igrejas, em vez de entrarmos na igreja com a Bíblia Sagrada debaixo do braço, nós vamos trazer livros de ficção, as crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis. Nós não vamos mais acreditar na autoridade que a palavra tem. Eu quero dizer que eu estou pregando para adolescentes aqui, que por muitas vezes são representantes de Deus lá dentro da tua casa. Se você no domingo pela manhã não colocar o celular para despertar, você perde a hora da escola bíblica dominical, porque nem teus pais querem compromisso com Deus. Tem adolescente aqui que não tem um pai ou uma mãe e dizer: olha, se apressa para você não chegar atrasado no ensaio da igreja, se apressa para você não chegar atrasado no encerramento da festa. E tem adolescente que dobra o joelho e fala: Senhor, eu sou novo demais para carregar de forma espiritual a minha casa inteira nas costas, e com isso você fica preocupado. Assim como Samuel, eu estou crescendo em um ambiente que não possui uma referência cristã para ser seguida, e alguém olha para a tua casa, para a tua história, e começa a liberar palavras de maldição contra você, dizendo: ele vai ser mais um como a família é, ele vai seguir os passos da mãe que não quer nada com Deus, ele vai seguir os passos do pai que já foi crente, mas não quer mais nada com Jesus. E hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui: se o meu espírito encontrar uma porta aberta, eu vou colocar a mão na tua cabeça aqui e agora, e vou quebrar as obras de Satanás e dizer: quem manda na tua história sou eu. E a última palavra está na palma da mão dele. Se não tem ninguém de caráter na tua casa para você seguir de exemplo, se prepara, porque você vai ser o primeiro que Deus vai levantar lá. Se lá não tem uma referência de crente, se prepara, você vai ser o primeiro. Deus não vai permitir que Satanás use a tua casa para te tirar da presença dele, mas Deus vai usar você para trazer sua casa para cá. Quem crê? E
quando nós lemos que Deus chama Samuel, nós estamos vendo que este texto, pastor Kleber, ele apresenta algo além de uma chamada, que é aquilo que nós conhecemos como intervenção divina. Quando Deus chama Samuel, era como se Deus estivesse dando um pontapé na porta da corrupção do templo e dizendo: eu cheguei para mudar as coisas e colocar um ponto final em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Meu irmão, precisamos entender que Deus, ele não é um espectador passivo da história, ele é o diretor que interfere quando necessário. Deus não ia permitir que aquele povo continuasse daquela forma, Deus não ia permitir que aquele povo servisse a ele de uma forma irresponsável. E agora a Bíblia fala que diante de um povo que pecava, diante de um povo que estava entregue em prostituição, diante de um povo que não tinha compromisso nenhum, o texto inicia dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Você entende o peso disso daqui? O jovem Samuel servia, mas servia quando? Ele não servia quando tinha alguém para motivá-lo, ele não servia quando tinha alguém para acompanhá-lo. Samuel está servindo em um local onde ele não tem alguém para poder seguir os passos dele. Eu imagino Samuel acordando pela manhã, se fosse assembleiano, e dizendo: falta 30 minutos para a escola bíblica dominical. Olhava para o ciclo social dele e dizia: você vai comigo? Não, Samuel, pode ir sozinho. Você vai também? Não quero. Você vai também? Não quero. E ele olhava para o seu ciclo social e dizia: bom, se vocês não querem me acompanhar, tudo bem, mas eu vou sozinho, mas não vou deixar de estar na casa do Senhor. Samuel era uma luz que brilhava no meio da escuridão. Samuel era uma referência que Deus estava levantando para restaurar o sacerdócio, o juízo daquele local. Era como se ele estivesse dizendo: Samuel, se ninguém quer orar com você, ora sozinho. Se ninguém quer pregar com você, prega sozinho. Se ninguém quer viver em santidade, vive em santidade sozinho. É melhor estar na igreja, mas com o Espírito Santo dentro do coração, do que estar lá no mundo, rodeado de amigos, mais longe da presença do Senhor. E você sabe qual que é a palavra de Deus para mim e para a tua vida aqui? É uma palavra de conservação. Pais, pastores, líderes que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, não parem de orar, porque a palavra que o Senhor tem é: eu estou conservando o jardim Pava em santidade, em um mundo de corrupção. Em nome de Jesus, esses adolescentes vão casar virgem. Em nome de Jesus, esses adolescentes não vão saber o que é chegar bêbado de manhã em casa. Em nome de Jesus, esses adolescentes não vão saber o que é colocar um cigarro de maconha. Olha só, o círculo de oração levantando a mão e profetizando para essa galera. Você pode receber essa palavra aqui agora, em nome de Jesus. Hoje Deus está dizendo: eu vou preservar a tua história. Aí o adolescente às vezes ouve algum testemunho, porque às vezes alguns pregadores contam da história que eles vieram. E é claro que, meu irmão, tem gente que Deus resgata lá de baixo. Aí os adolescentes ouvem um falar que veio do crime, o outro falar que veio da droga, o outro falar que foi tirado de uma seita. Aí alguns que ainda não conhecem bem a Deus pensam: bom, então para eu ser crente de verdade, eu preciso ter um testemunho lá fora. E quantos de nós não conhecemos pessoas que às vezes em um ciclo fala: olha, quando eu estava lá no mundo, eu era o maior viciado da minha região. Aí o outro fala: então você não era ninguém. Eu, quando estava no mundo, além de ser o maior viciado, também era o maior ladrão da minha região. Vocês estão por fora. Além de ser ladrão e viciado, eu também era entregue à prostituição. É uma roda aonde está uma disputa de quem tem o passado mais desgraçado do que o outro, se vangloriando no velho eu. Você sabe o que é um verdadeiro testemunho? Você sabe o que é um verdadeiro
verdadeiro afeto é adolescente que sabe obedecer pai e obedecer mãe. Você sabe o que é um verdadeiro testemunho? Verdadeiro testemunho porque por experiência própria, sair da droga não é fácil, sair do crime não é fácil, sair da prostituição não é fácil, ser resgatado lá de fora e vir para a igreja não é fácil, mas mais difícil do que tudo isso é permanecer fiel em um tempo de incredulidade. E hoje Deus está dizendo: ei, o testemunho mais lindo você já tem. Qual? É o testemunho e título de eu sou filho de Deus, alcançado pela graça, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e nada vai me tirar da presença dele. Hoje Deus está te dando autoridade para olhar para os pratos que o demônio tem lhe oferecido e dizer: vocês podem até tentar, mas Deus não tem prato para mim, Ele tem um banquete. Deus não oferece uma festa de um final de semana que vai de sexta até domingo. Aí alguém fala: mas eu sou crente, eu sou jovem, sou adolescente, deixa eu curtir. Meu irmão, Deus nos priva de uma festa de 3 dias, de um final de semana, mas quando a trombeta tocar, a Bíblia fala que a festa que a igreja vai comemorar, ela vai durar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Não troca o que Deus tem pelo que o mundo oferece. Não troca. Aleluia. Glória a Deus. Ele cresce dentro da igreja, mas não tinha uma referência, mas ele foi preservado pela presença de Deus, porque Deus interferiu na história. Mas olha só, porque o verbo de ação está ligado a um sujeito, porque o texto vai apresentar claramente: e Deus chamou o menino Samuel. E Deus chamou o menino Samuel. Como é que pode, em um povo que possuía líderes experientes, Deus usar um adolescente para mudar o curso de toda a história? Porque quando a gente olha para Samuel, ele foi um homem muito grande, meu irmão. O próprio Deus reconheceu a grandeza do ministério intercessório dele, quando no capítulo 15 de Jeremias, disse para Jeremias: nem se Samuel ou se Moisés se colocassem diante de mim, eu iria ouvir a oração deles em favor deste povo. Eu não ouvirei, não vou acatar. Então o próprio Deus reconhece que Samuel foi ao lado de Moisés o maior intercessor entre Deus e o povo no Antigo Testamento. Ele era um homem muito grande, mas como que tudo isso começou? Samuel não nasceu sabendo pregar, Samuel não nasceu sabendo profetizar, Samuel não nasceu sacerdote, não nasceu juiz, não nasceu profeta. Tudo começou quando Deus decidiu olhar para um menino e dizer: estou tirando a tampa da tua botija, estou enchendo ela de azeite agora, porque eu vou lhe capacitar para ser aquilo que você não julga ser capaz de ser. E quando eu olho para a história da Bíblia, eu sempre vou perceber que Deus não vê a pequenez como um obstáculo para operar grandes milagres. Você pode adorar? Deus não vê a pequenez como um grande obstáculo para operar. Eu dou glória a Deus do fundo da minha alma, porque na nossa igreja tem doutor e que venha mais, tem mestre e que venha mais. A nossa igreja tem gente que sabe da Bíblia de ponta a ponta, que sabe falar bem, que sabe cantar bem, que tem uma boa didática, uma boa oratória. Mas eu dou glória a Deus do fundo da minha alma, porque o mesmo Deus que chamou Nicodemos, que era rico, o mesmo Deus que chamou José de Arimateia, que era político, o mesmo Deus que chamou Paulo, que foi a maior mente pensante do cristianismo, o mesmo Deus que chamou Agostinho de Hipona, que foi o pai da filosofia cristã, também foi o mesmo Deus que na beira da praia olhou para pescadores que não sabiam ler nem escrever e disse: eu vou usar vocês para sacudir este planeta. Então hoje a igreja tem doutor, tem pregador, mas não podemos nos apoiar nisso. O nosso pastor setorial do 14, Marco Almeida, fala: essa obra, ela não foi construída com intelectualidade, porque hoje temos tudo isso, mas quem começou essa obra não sabia nem falar o português direito, mas quando dobrava o joelho, o céu se abria na cabeça dele, a glória descia.
Quantos de nós não participamos daqueles trabalhos no dia da semana? O pastor levanta da oração, lê a leitura inicial e fala: agora nós vamos adorar a Deus com os nossos hinos congregacionais. Quem vai cantar, pastor? O coral? Não, o coral não veio, está ocupado. Aquele cantor que tem nome, não, o cantor que tem nome também não veio. Quem é que vai cantar, pastor? É aquele irmão que é muito renomado? Não, também não chegou a tempo no culto, está vindo do trabalho. Quem é que vai cantar, pastor? Aí o pastor chama a irmã Maria da igreja, não tem o estudo direito, não tem a voz bonita. A irmã Maria, uma anciã, sobe na igreja, pega a harpa e começa a cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi, de repente o cego começa a enxergar, a igreja é batizada no Espírito Santo, o paralítico levanta da cadeira de roda. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem autoridade. Quem crê nessa palavra? Você quer receber virtude aqui de Deus? Tira a tampa da tua botija, porque a torneira celestial, ela já está aberta, e Deus está dizendo: eu estou passando aqui em Cidade Pava com meu dedo selecionador, e eu não vou chamar quem tem, não vou chamar quem pode, não vou chamar quem é, não vou chamar quem faz acontecer. Ele está pegando os menores da casa e dizendo: é Samuel que eu quero, é menino que eu quero. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus, ele usa os pequenos para realizar grandes coisas, para que não haja confusão sobre quem é o autor do que está sendo feito. Eu vou repetir: Deus usa os pequenos para realizar grandes coisas, para que não haja confusão sobre quem é o autor daquilo que está sendo feito. É por isso que alguém olha para a tua vida e fala: é impossível vir alguma coisa boa de você. E glória a Deus que falam isso, porque quando Deus começar a te usar, vão olhar para você e dizer: como não é possível, só me resta uma conclusão: não é ele que prega, é Deus que prega através dele. Não é ela que canta, é Deus que canta através dela. Não é ele que pastoreia, é Deus que pastoreia através dele. A obra e a glória se volta para o Senhor. E eu não sei se vai dar para você dar glória, mas Deus, ele é especialista em operar grandes milagres através de pequenas ferramentas. Amém ou não amém? Deus, ele é especialista em operar grandes milagres através de pequenas ferramentas. Moisés, quem é você? Eu sou um hebreu que cresceu no Egito, mas sou gago, não sei falar. O que é que você tem na mão? Eu tenho apenas uma vara e um cajado. Davi, quem é você? Eu sou o menor da minha casa, 17 anos, sou pastor de ovelha e não sei lutar, não, a armadura não coube em mim. Tudo bem, é você que eu quero usar. Jeremias, quem é você? Eu não passo de uma criança, não sei falar, não sei conversar. Não é você. André, alguém chegou aí para tentar ajudar a alimentar essa multidão? Até chegou, Senhor, mas é um garotinho que tem 5 pães da pior espécie e 2 sardinhas para alimentar uma multidão. Você sabe o que Deus fez? Deus usou o menor do Egito para fazer o mar se abrir e o povo cantar do outro lado, dizendo que só o Senhor é Deus. Você sabe o que Deus fez? Deus pegou Davi, colocou uma funda e 5 pedras na mão dele, e quando Davi atira a pedra, o gigante cai, porque quem atirou a pedra foi Davi, mas quem fez o gigante cair foi o Senhor. Você sabe o que Deus fez com Jeremias? Jeremias, você pode não saber falar, mas a minha mão vai tocar tua boca e agora. E eu estou colocando as minhas palavras sobre ela. André, se é só 5 pães e 2 peixinhos, não tem problema, porque é na tua mão. Mas na minha mão 5 pães vai virar uma padaria para alimentar este povo. Pegue na mão de alguém nessa noite, pegue na mão de alguém. Olhe para ele e fala: se prepara, Deus quer te usar. Se prepara, Deus está procurando os pequenos pregadores, os pequenos adolescentes, as pequenas cantoras. Olha aí, vai, coloca para fora o que o demônio tentou travar. Ele quer levantar. Ele opera. Eu estou pregando e me lembrando de quando eu aceitei a fé. Em 2015, 25 de janeiro de 2015, aos 14 anos de idade,
E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Eu via, pastor Kleber, Moisés orando e o povo passando pelo mar. Eu via Daniel sendo conservado uma madrugada inteira dentro de uma cova cheia de leões. Eu vi Elias fazer uma oração de pouquíssimas palavras e o céu se abrir, o fogo descer, consumir os holocaustos, e Deus dá autoridade para ele matar quase 900 falsos profetas e profetisas que lá estavam. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu quero conhecer o poder que o Senhor pode realizar. Eu sei que eu não sou ninguém, eu sou só um novo convertido, mas eu quero que o Senhor me use, e quero que o Senhor realize um milagre na minha vida. Não sabia o que estava pedindo, porque quem quer ter um milagre de Deus, primeiro Deus vai colocar um problema na vida deste alguém. Porque não se pode obter um milagre se não for a partir de primeiro ter um problema. A cura vem da doença, a provisão vem da porta fechada. As grandes coisas vêm da descredibilidade e desmotivação dos que estão à volta. Até que teve um belo dia que chegou uma irmã na igreja, e ela chegou chorando, dizendo: colocaram a mão na cara do meu filho Zanardo, e foram lá dizendo: olha, o teu filho já errou mais do que uma ou duas vezes, e nós não vamos perdoar ele. Essa madrugada a gente vai matar o teu menino, porque ele fez o que não devia. Eu chorei, eu ajoelhei, eu gritei, mas eles não quiseram voltar atrás. Aí eu lembrei que você serve um Deus que tem poder no céu e na terra, e que tem poder de reverter a situação. Eu olhei e falei: Senhor, o problema é grande, eu sou pequeno, mas o Senhor é maior do que eu e o problema junto, e tem poder para realizar. Eu fiquei em choque na hora, mas me lembrei da oração. Conversei com o pastor, reunimos um corpo de obreiros, fomos até a casa do rapaz, nós oramos por ele, repreendemos o espírito da morte, nós profetizamos que ele seria um jovem abençoado dentro da igreja. Eu fui para a minha casa, dobrei os joelhos, orei das meia-noite até as 5 horas da manhã, sem palavras, porque só sabia chorar, dizendo: Senhor, tu tens poder, opera, faz algo em nosso meio. Quando foi 5 da manhã, peguei no sono, acordei às 9, orei até umas 10h30, 11 horas, fui na casa daquela mulher. Quando eu bati na porta, ela me atendeu chorando. Eu falei: pronto, mataram um garoto, Deus não deu livramento. Ela disse assim: não, meu filho, eu estou chorando, não é de tristeza, é de alegria, porque não tocaram em nenhum fio de cabelo do meu garoto. Está lá no quarto esperando conversar com você, quer aceitar Jesus, quer ir para a igreja. Agora prepara o teu glória aí, prepara. Você vai encher o teu fôlego de pulmão, e você vai mostrar para a cidade pava que essa igreja não é um cemitério, nem uma biblioteca. Vai mostrar para este bairro que existe uma Assembleia de Deus viva aqui. Aquela mulher olhou para mim e disse: você nem sabe da história. Quando foi 3 horas e alguns minutos da madrugada, aquele mesmo rapaz que disse que queria matar meu filho, bateu novamente na porta da minha casa, mas agora ele estava diferente. Ele estava com a cabeça baixa, a sua voz estava embargada pelas lágrimas que caíam do seu olho, não estava de peito estufado, ele estava com um semblante de derrota. Ele olhou para mim e disse: mãe, fique tranquila, cancelamos a missão, não vamos fazer nada com teu filho, porque aconteceu uma coisa que eu só vou falar porque eu não sei explicar. Mas eu estava no meu quarto, a porta estava trancada, havia acabado de sair do banho. Quando eu abri a gaveta para pegar a arma e matar teu menino, a porta do meu quarto abriu, entrou um homem de branco no meu quarto, colocou o dedo na minha testa e disse: não toca no menino, porque tem uma igreja de joelhos que está orando pela vida dele. Só por curiosidade, alguém aqui nessa noite quer receber virtude do Espírito Santo? Alguém aqui nessa noite quer sair daqui pingando azeite, arrotando brasa? Alguém aqui nessa noite quer receber línguas estranhas na garganta? Vai, comece a receber agora. Na medida que essa palavra é pregada, Deus está dizendo: eu estou chamando Samuel e estou levantando para confrontar
confundir o adversário. Dá glória a Deus do fundo da tua alma. Está caindo o inferno, está caindo a depressão, está caindo a ansiedade, está caindo a doença, está caindo o crack, a maconha, a cocaína, a bebida, o adultério. Ele quebra e dizendo: quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, cai cavalo, cai cavaleiro. Ele é quem vai permanecer de pé. Você que pode, fique de pé. Oh, aleluia. Ela me cante, remia sebe na calamara choregaia. Aleluia. 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 Eu sei que o diabo tentou travar a tua chegada, mas coloca para fora, vai. Você que é batizado no Espírito Santo, você está proibido de falar em português. Vai, coloca o canto de mistério para fora, que Deus colocou em você no dia que Ele te queimou no fogo do Pentecoste. Quem tem, coloca para fora. Quem não tem, comece a dar glória, porque o batizador chamado Jesus, Ele está aqui. Vai, comece a receber. Enquanto essa palavra é ministrada, Deus passa com bisturi espiritual, porque é noite de cirurgia. Ele passa para batizar, para libertar. As cadeias estão sendo quebradas. Deus está dizendo: estica a tua asa, prepara voo, porque as águias estão liberadas para voltarem a voar. Amidi calamaravala calamara choregaia. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você que não é cristão e quer entregar a tua vida para Jesus,